Olá, eu me chamo Irena, sou terapeuta emocional TRG, formada pelo Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, IBFT. Tenho a formação em terapia de reprocessamento generativo, com especialização em leitura corporal e comportamental. E vim aqui hoje conversar com você se você sente alguns dessas reações no seu dia a dia. Você sente irritabilidade, uma falta de paciência, pressa para fazer tudo, como se o dia não tivesse mais 24 horas, e sim 12 horas. Você se sente desmotivado. No caso de querer mudar de profissão, fazer algo diferente, você não sabe como decidir, o que fazer, se sente num turbilhão, numa confusão mental, onde você não consegue colocar cada coisa no seu devido lugar. Por um momento você se sente motivada, com vontade, com garra para fazer diferente, mas alguns minutos depois você se desmotiva totalmente, como se tivesse criado um castelo de areia que desmoronou. Sente um cansaço estranho, é um cansaço de tudo do seu dia a dia. Cuidar dos filhos já não é a mesma coisa, cansa. Cuidar do lar, tudo é cansativo. A qualquer problema, a qualquer desafio do dia a dia, a vontade é ir deitar e dormir para sair daquele momento. Sente muito sono, muito cansaço. De noite não consegue dormir. Parece que perdeu, parece que você perdeu aquela garra para ir atrás do que você deseja, para ir atrás dos seus sonhos, se sabota o tempo todo, sempre tem uma desculpa. Ah, eu não consigo fazer isso por tal motivo, eu não consigo conquistar tal coisa por outro motivo. Se sente bloqueado, bloqueada, amarrado, não consegue sair do lugar. Também não consegue pensar no que poderia fazer para agir diferente. Não consegue se encontrar. Sente uma angústia no peito que não sabe de onde que vem aquela sensação. Muitas vezes, uma vontade de chorar que não tem fim. Chora, chora, chora e aquela vontade de chorar não passa. É como se o mundo e as pessoas e você mesmo estivesse contra você. Você não vê mais saída. Acha que o tempo passou, aqueles sonhos que fiquem para trás. Eu vou viver esse momento agora, do jeito que dá. Você começa a pensar dessa forma. Mantém amizades, convívios sociais unilaterais, onde somente você faz a sua parte, onde só você se doa. E quando você não recebe o que você gostaria em troca, você se sente triste, se sente manipulado, se sente culpado quando pensa em fazer algo para você, quando pensa em você, não de forma egoísta, mas quando, em qualquer coisa, quando vai comprar uma coisa para você, quando vai comer uma coisa diferente, sozinho, tudo você sente culpa, como se fosse um erro pensar em você em primeiro lugar. Se coloca sempre em segundo plano. Se você está programando algo para a sua vida, para você pessoal, e vem alguém e pede para fazer algo, né, um favor, você larga tudo, vai, corre e faz pelaquela pessoa. Depois você pensa que faz, mas nunca é reconhecido. Sente que perde o controle da situação em relação à alimentação, em relação à bebida. Sente que perde o controle, sente que está exagerando, não consegue se cuidar, não consegue mais ter aquela vaidade, com baixa autoestima, tem medo de errar, tem medo de tudo. Tudo é um motivo para desistir.
por causa do medo, da insegurança de seguir em frente. O pior de tudo, sente aquela vontade de sumir, de ir para algum lugar onde tivesse só você, aquela sensação, aquela vontade de achar um buraco, se colocar ali dentro e ficar quietinho, fugir de tudo e de todos por algum momento. Uma necessidade exacerbada de solitude. Sinto muito em te dizer, mas tudo isso que eu falei, não se trata dos outros, e sim do que tem dentro de você. Muitas vezes é difícil a gente assumir a responsabilidade da nossa vida, mas é que dentro da gente existe tantas, como se fosse um terreno cheio de ervas, daquelas capinzinhos, sabe? Cheio de ervas daninhas. E fosse nascendo uma, outra, cada dor emocional, cada rejeição, cada abandono, cada abuso, cada agressão, seja ela física, verbal, seja uma perda, seja alguma coisa que alguém falou e te magoou, ou coisas mais graves, como um abuso, como uma agressão física, algo que te traumatize, algo que te magoe, são como um terreno que vai nascendo essas ervinhas e vai tomando conta, até ficar aquele mato que a gente sabe como fica, né? Num terreno vazio. Aí vai alguém lá, coloca uma carreta de entulho, esses são os traumas. Outro vai lá, coloca um carrinho de mão cheio de lixo. Essas são dores emocionais, como bullying, por exemplo. Então isso vai minando, né? E vai ficando tudo guardadinho lá no nosso inconsciente. E isso vai dando reações. O corpo fala a nossa mente e vai acontecendo essas coisas. A gente fica irritado, a gente fica magoado, fica chateado e a gente acha que isso faz parte da personalidade da gente. Na verdade, são aquelas dores, aquilo que está lá dentro da gente. Só que quando chega num ponto de ficar algo mais acentuado, como eu falei ali, já sente angústia que não passa, uma tristeza, uma vontade de chorar que não passa. Isso o que que é? É como um copo com água e vai caindo de gota em gota até ele transbordar. A última gota, quando ele derrama aquela água, muitas vezes é uma crise de ansiedade, uma depressão, aí passa a ter um transtorno do pânico, passa a ter vários outros problemas, às vezes uma dor crônica que não passa, vai no médico, se consulta, faz exames, não sabe de onde aquela dor vem, o que acontece, dentre outras coisas, outros probleminhas que surgem e a gente não sabe por quê. É tudo isso que eu falei, né? Às vezes a gente fica magoado, fica chateado, é abandonado, é rejeitado, às vezes coisas lá do ventre da mãe, coisas de quando era bem pequenininho, bem criança que não se lembra. Tudo isso, com o passar dos anos, vai somando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ouvi a história de uma moça que ela teve várias perdas, passou por vários problemas. Essa moça, ela teve várias perdas, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a avó, passou por várias situações de traumas, de dores emocionais, mas ela sempre firme e forte. Ela não tinha nada, para ela não tinha nada, estava tudo bem. Até que um dia, o seu cachorrinho de estimação veio a falecer, né? Veio a morrer.
Então, ela caiu numa depressão profunda. Ela ficou meio confusa, ela não entendeu muito bem por quê. Claro que ela amava o cachorrinho dela, né? Ele foi um companheiro de muitos anos, ela tinha muito amor por ele. Mas por que que ela não entrou em depressão quando ela perdeu o pai e a mãe e perdeu, e teve, no caso, entrou em depressão quando perdeu o cachorrinho de estimação? É simples. O campo dela, o terreno dela, estava todo minado, cheio, né? De entulhos, de capinzinho, é uma analogia que eu estou fazendo. Até que a última, né? A último entulho, né? Vamos dizer assim, que encheu aquele terreno, né? Aquele copo d'água, a última gotinha do copo d'água transbordou. Então, muitas vezes, você pode se questionar: mas eu não tenho nada, eu tô bem? Mas aí você sente o que eu falei lá no início. Sente irritado, sente uma falta de paciência que não sabe de onde vem, se sente triste do nada, tem insônia, não consegue dormir bem, às vezes dorme bem, às vezes não, sente um vazio, um cansaço extremo que não passa. Claro que sempre a gente tem que procurar um médico antes. Muitas vezes pode ser físico, mas quando a gente vai no médico, que a gente faz exames, que o médico diz: olha, não tem mais o que fazer, não tem nada. É o momento da gente se questionar e ver se realmente não é emocional. Então, é aí que vem o trabalho do terapeuta, da TRG, terapeuta emocional. A gente vai atuar nesse campo, no campo do inconsciente, onde fica registrado todas essas dores emocionais, todos esses traumas. E você só vai sentir, às vezes, que você tem alguma coisa quando for derramada a última gota no copo. Então, a gente não precisa chegar nesse ponto da última gota. Através de tudo que eu falei no começo do vídeo, a gente já pode ter uma ideia, uma noção do que está acontecendo com a gente, entendeu? Então, tem muitos outros tipos de sensações que eu não citei aqui porque é muita coisa, o vídeo ia ficar muito longo. Então, cada pessoa é única. Então, cada um vai sentir de uma maneira. Então, às vezes a gente pensa que tá tudo bem, mas acontece um fato, a gente simplesmente fica, tem uma crise de ansiedade, tem uma depressão, enfim. Então, espero que tenha feito sentido para você e fico à disposição para lhe atender caso for da sua vontade.